A paz, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Eu sou Jucimara. Já tem um tempo que o Senhor ele tem pedido para eu contar os testemunhos, alguns testemunhos do que Ele fez na minha vida. E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho como foi meu batismo com o Espírito Santo. E a palavra de Deus em Atos, ela fala assim, em Atos 2: E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordamente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Amém? Eu quero contar para vocês um pouquinho como foi a minha experiência. Já tinha um tempo que eu estava buscando pelo Senhor, eu estava buscando pelo batismo com o Espírito Santo. Fazia mais ou menos um ano e meio que eu estava buscando isso e orando e pedindo para o Senhor para que Ele me batizasse com o Espírito Santo. E então teve um congresso na minha igreja e começou esse congresso um dia antes do meu aniversário. E eu não sei porquê, mas eu tinha tanta certeza que seria naquele dia, no dia do meu aniversário, que eu seria batizada. Eu não sei explicar para vocês que certeza era essa, mas eu tinha. Eu falava assim: o Senhor vai me dar um presente tão lindo, que vai ser o meu batismo com o Espírito Santo. E então eu fui no culto, e esse pregador começou a pregar, e no momento da oração, eu comecei a buscar tanto do Senhor, buscar para que Ele me batizasse. Só que daí acabou a oração, acabou o culto, e o Senhor não me batizou. E eu fiquei tão frustrada. Eu chorava tanto, eu abraçava a minha pastora e falava assim: por que, pastora? Porque eu não consigo? O que tem de errado comigo que eu não consigo ser batizada? Qual o meu problema? E ela, muitas das outras vezes, ela já tinha orado comigo para que o Senhor me batizasse. Mas nada acontecia. E nesse dia que eu tinha tanta certeza que eu seria batizada, também não aconteceu nada. E eu fiquei muito frustrada, muito decepcionada. E eu fui para casa. Daí no outro dia era aniversário da minha sobrinha. E teria uma festa. E eu fui nessa festa. E eu liguei para minha amiga e falei assim: olha, hoje eu não vou na igreja porque tem a festa de aniversário da minha sobrinha, eu vou ficar. E era distante a festa da igreja, sabe? Daí eu falei assim: hoje eu não vou no culto e eu vou ficar na festa. Só que então minha amiga falou assim: como você não vai vir no culto? Hoje é congresso, é pregador de fora, vai ter muita gente no culto, você não vai vir por quê? Por causa da festa? Você já tá aí, você pode vir. Você já participou da festa. Daí ela falou assim comigo: você tem que começar a dar prioridades para as coisas do Senhor. E eu comecei a refletir naquilo, daí eu falei assim: nossa, é verdade, eu vou no culto. Então eu cheguei no culto, era um outro pregador. Só que quando ele começou a pregar a palavra, já veio línguas na boca dele. Só que eu nunca tinha ouvido aquele tipo de línguas. E eu olhei para ele, sabe quando você não dá tanta importância? E eu olhei para ele, eu não reconhecia aquela língua, eu nunca tinha ouvido daquela forma o Espírito Santo falar. E eu comecei a pensar assim, nossa, esse pregador falando desse jeito, com essa fala mole. Era essa o meu pensamento. Mas logo eu comecei a repreender aquilo. E o mover sobrenatural começou a agir naquele lugar. Eram umas coisas tão incríveis que aconteceram lá.
E esse pregador, então, ele começou a orar pelas pessoas que estavam lá no culto. E ele falava assim: quem quer mais do Senhor, vem aqui na frente. E eu fui, porque eu queria mais do Senhor. E então ele impôs as mãos sobre minha cabeça. E quando ele impôs as mãos, eu caí. E eu senti uma coisa tão maravilhosa assim. E eu me lembro que eu tava no chão, eu tava recebendo do Senhor. E só que eu lembro que eu pensava assim: Senhor, eu não quero só isso. Eu não quero só cair no culto. Eu não quero só sentir tua presença e cair. Eu quero mais. Eu quero ser batizada com teu Espírito. Eu quero mais. Eu não quero só isso. E eu fiquei um tempo lá no chão orando pro Senhor e falando isso com Ele, que eu não queria só aquilo. Eu queria mais do Senhor. E quando eu me levantei, eu abri a minha boca para glorificar a Deus. E quando eu comecei a falar, a minha voz não saía. Só saía línguas, 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 línguas. E o Senhor tinha me batizado com o Espírito Santo naquele momento e eu tava tão feliz. Eu tava tão maravilhada com aquilo, porque eu tentava falar alguma coisa e não conseguia, só falava em línguas. E eu lembro que eu ria muito, e eu glorificava o Senhor e eu chorava muito. E eu tava tão feliz, eu tava tão satisfeita com tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. E o que eu quero falar para você hoje é que busque intensamente, busque esse dom de línguas com todas as suas forças, porque o Senhor vai te honrar e Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Não deixe que as circunstâncias venham atrapalhar isso. Não deixe que um pensamento venha atrapalhar isso. Não deixe que as coisas de fora, as coisas terrenas venham atrapalhar a tua busca. Seja paciente. Busque como a prata, o ouro, busque ao Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Que a cada dia vocês possam buscar mais do Senhor. Vocês venham mergulhar no rio do Senhor. Amém? Deus abençoe.